Olá, alunos, dando continuidade à nossa aula 2, nós vamos dar prosseguimento aos estudos, tá bom? E falando um pouco dos critérios da avaliação, né? A avaliação, por exemplo, no ensino superior, né? Ainda, né, tradicionalmente, aí no ensino superior, as notas e conceitos são métodos avaliativos determinantes da vida escolar do aluno, né? Até hoje, a exemplo do Enem, que nós temos as notas que o aluno ele tira vai determinar o ingresso dele no ensino superior, né? E a sua nota vai determinar qual curso mesmo irá fazer, qual curso mesmo irá estudar, né? Avaliar significa atribuir valor para a aferiação do conhecimento com atribuições de crédito. Atualmente, observa-se que a avaliação do sistema educacional encontra-se centrada no professor e se caracteriza pelo autoritarismo. A avaliação, a apostila, nossa, o slide ele foi em cima da apostila, ela fala muito do autoritarismo e do professor, só que eu deixo uma opinião minha pessoal aqui. Não estou falando de autoritarismo, eu estou falando assim, o professor ele tem que ser amigo do aluno, o aluno tem que ser amigo do professor, o professor tem que ser amigo da família, só que também nós temos que entender que o aluno tem que respeitar o professor, porque o professor irá lhe auxiliar no seu processo de ensino e aprendizagem, tá bom? Então, quando a apostila muitas vezes ela coloca autoritarismo, deixa eu entender que o vilão é o professor e a gente sabe que não é bem assim, né? Possa ser que exista alguém ou alguém por aí que trabalha dessa maneira, mas no geral não é assim, tá bom? A avaliação como uma aliada da aprendizagem parece importante subsídio para qualificar e solidificar as bases do ensino superior e os processos relacionais que neles interferem. A avaliação, ela dentro do ensino superior, ela vai qualificar e solidificar as bases do ensino, né? Naquilo mesmo que a própria já se refere. Se não investirmos na edificação de um contexto de relevância para que os estudantes se apercebam do significativo das experiências concretas e do conteúdo a que são expostos, dificilmente os termos como parceiros na aventura de conhecer. Nota-se que a prática avaliativa é uma forma mais eficiente de diagnóstico para a promoção do desenvolvimento, mas é fundamental a reflexão crítica sobre o significado dessas práticas na vida acadêmica dos alunos. Para uma análise de conhecimento adequada, é essencial uma mudança na forma de avaliar, os universitários mostrando aos mesmos o papel da avaliação como aliado no desenvolvimento educacional. A avaliação ela é um aliado no processo educacional de ensino. Por mais que a avaliação não venha a ser utilizada como deveria ser utilizada, mas a avaliação ela é uma aliada importantíssima no processo de ensino e aprendizagem, né? É preciso promover uma renovação nos métodos avaliativos para superar o velho método mecânico de decorar, onde os aspectos a ser determinados possuem objetivo a ser alcançado com uma grande evolução gradativa. Então, assim, dentro do processo avaliativo, as avaliações, os exames escolares, eles têm que partir daquele decoreba. Em outras palavras, quem descobriu o Brasil? Qual a data que o Brasil saiu colônia, partiu para uma democracia? Aquelas provas de decoreba, entendeu? Que o decoreba não quer dizer que o aluno não aprendeu, quer dizer que o aluno decorou as respostas, tá certo? É por isso que o aluno ele tem dificuldade em matemática, dificuldade em física e outras disciplinas, porque há disciplinas que não tem como decorar. A avaliação deve deixar de ter somente um objetivo de certificação de objetivos, né? O foco da escola deve ser o resultado de um ensino para o aluno e não mais a média do aluno na escola. Então, gente, a avaliação ela tem que deixar de ser só um objeto, né? Eu vou fazer a avaliação porque o aluno, né, deve fazer a avaliação para tirar uma nota e através dessa nota mesmo venha ser aprovado, consiga o seu certificado de ensino fundamental, de ensino médio e de outros cursos, né? A avaliação ela deve superar isso.
O processo avaliativo deve ser realizado de uma forma contínua, ou seja, o aluno necessita ser apreciado diariamente, levando-se em consideração as limitações, dificuldade e particularidade de cada indivíduo. Aí os instrumentos da avaliação. Instrumento da avaliação é entendido como recursos utilizados para coleta e análise de dados no processo de ensino-aprendizagem, visando promover a aprendizagem dos alunos. Então, o instrumento, a avaliação é a coleta de dados e análises, né, que ela visa promover o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Exemplo, né? Aí nós temos uns exemplos de instrumentos de avaliação. As produções individuais ou trabalhos, né? Salinas, 2004, ele alerta para o problema de avaliação das atividades em grupo, diferenciando de que seria situado os alunos, trabalhos agrupados trabalham de forma cooperativa. Então, as produções, tem os trabalhos, aquele trabalho, aquela tarefa que o professor passa para o aluno realizar em casa, que pode ser tanto individual como em grupo. Os seminários, né, um equívoco comum de seminário, né, substituição de monólogo do professor pelo aluno. Aí a extrema divisão do trabalho, em parte, a ausência da interação. Porque, gente, o seminário, ele não é bem aproveitado como ele deveria ser aproveitado. Porque o professor divide o grupo, o seminário, pega um determinado tema, aí aí cada um fica lendo uma fala e pronto, o professor dá nota. Então o seminário ele vai além do que isso, né? O seminário é para trazer algo novo, para que o aluno venha aprender, né? Não é simplesmente para que o aluno venha para frente do professor. As provas, normalmente os alunos estudam para a prova simplesmente com a intenção de passar de séries, ao invés de estudarem para aprender alguma coisa. E futuramente poder utilizá-lo como conhecimento. Então, por que muitos dos nossos alunos eles têm dificuldade? Ah, mas o aluno tal, ele só tira 9, 10. Por que ele tem dificuldade? Quando ele vai fazer um concurso, outra coisa. Porque ele não estudou para aprender, ele estudou para passar. E é muito comum os alunos quando estudar apenas o conteúdo da prova. E o certo sendo que o aluno tem que estudar o conteúdo do mês todo para ele aprender. Quando o aluno estudar para aprender, ele não vai precisar estudar para a prova. Por quê? Porque ele já aprendeu e ainda vai levar para a vida toda. Os instrumentos de avaliação de aprendizagem devem ser largamente utilizados ao longo do período letivo. Esses instrumentos de avaliação devem permitir ao professor colher informações sobre a capacidade de aprendizagem dos alunos, medida em especial pela competência do mesmo para resolver problemas e instrumentalizar o conhecimento para a tomada de decisões. Cabe ao professor da disciplina definir os instrumentos que serão utilizados para melhor acompanhar no processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos. Gente, ninguém é melhor para definir os instrumentos de avaliação do que o próprio professor. Acontece um erro, um equívoco muito grande de quem passa os instrumentos. Tipo, nós moramos numa região que tem determinado costume, predominância. Aí é passado os instrumentos ou é pegado um projeto pedagógico de uma escola que a realidade do local é completamente diferente da nossa. Não quer dizer que lá deu certo, que na nossa vai dar certo. A própria escola deve organizar o seu projeto político-pedagógico e, em cima disso, o professor também ele deve verificar com os melhores instrumentos, porque é o professor que convive direto com os alunos, que está lá todo dia na sala de aula, não é secretaria, não é diretor, apesar do diretor também estar mais próximo, mas não. É o professor que ele tem um contato mais próximo com os alunos, ele sabe qual é o melhor instrumento que ele pode utilizar, tá bom? Não existe um instrumento específico de avaliação capaz de detectar a totalidade de desenvolvimento de aprendizagem dos alunos. Então, gente, não existe um instrumento 100%, né, específico para determinar 100% da qualidade do aluno. Então, nem prova, nem seminário, nem trabalho, nem tarefa, exame, vai determinar 100% se o aluno aprendeu ou não aprendeu. Então, cada instrumento ele vai avaliar, ele vai medir o aluno, mas com uma certa limitação, né, até um certo ponto. Porque cada aluno aprende de uma maneira diferente, cada aluno expressa o conhecimento dele de uma maneira diferente, tá bom?
É diante da limitação de cada instrumento da avaliação comportada que faz necessário pensar em instrumentos diversos e mais adequados com sua finalidade, para que dê conta junto com flexibilidade do processo de aprender. Então, assim, se há uma limitação de um instrumento específico, então eu não tenho que me limitar a utilizar apenas um instrumento em sala de aula para avaliar meus alunos, não. É pelo contrário, eu tenho que utilizar vários instrumentos, testar vários instrumentos no decorrer do período escolar. Aí, ó, exemplo de instrumento, nós temos observação. A observação, sim, a observação eu posso avaliar o aluno observando mesmo, observando o comportamento, observando a participação, observando se ele está aprendendo ou se ele está perdido, né? É muito comum na sala de aula o professor está explicando, entenderam? Sim, o aluno está lá na frente, mas na hora da avaliação, do exame, o professor percebeu que o aluno na verdade não aprendeu nada daquilo que ele ensinou. Então, temos o debate, né? O debate eu considero talvez um dos melhores instrumentos de avaliação, porque o aluno ele vai expressar aquilo que ele sabe, trocar informações com o outro, com o professor, apontar o seu ponto de vista. Então, assim, quando o aluno aponta um ponto de vista dele, independente de estar até certo ou errado, mas ele está pensando, ele vai ter alguma ideia para chegar naquele ponto de vista, tá bom? Aí os trabalhos em grupos, né, que são bons em certa parte, que a gente, os professores sabem que tem um aluno que faz e os outros só assinam, só participam. A participação em sala de aula, se aquele aluno é aquele aluno que pergunta, se é aquele aluno que tira dúvida, né? E como eu já até disse, eu entendo que o aluno está aprendendo quando ele entra em contato. Ei, professor, eu não entendi. Será que o senhor pode repetir? Eu entendo isso, que o aluno está aprendendo quando ele tem aquela participação na sala de aula, tá bom? Aí temos o seminário, que é dividido em grupo, o grupo faz aquela apresentação. Temos os portfólios, o aluno monta um portfólio de um conteúdo para apresentar também. Temos a prova oral, né? Que a prova oral, por incrível que pareça, é uma das menos utilizadas, né? Que a prova oral, o aluno não vai ter que escrever, não vai ter o aluno sendo de frente com o professor pergunta e o aluno responde. Então, tem alunos que na prova escrita ele dá aquele nervosismo, aquele branco, mas na prova oral ele se sai bem. Então, como eu falei, são vários instrumentos a ser utilizados, né? A prova objetiva, que tem a pergunta, o aluno escolhe a opção que ele acha que está correta, ou então que ele tem certeza que está correta. E a prova discursiva, né, que o aluno ele vai descrever a resposta, escrever a resposta. Aí, ó, só continuando aqui, ó, na postura avaliativa, elaboração de instrumentos e avaliação, alguns tipos de instrumentos, né? Todos esses daqui, ó, os pré-testes, provas escritas e orais, trabalho, pesquisa, relatório, seminário, questionário, estudo de caso, portfólio, webcast, autoavaliação, observação, eles podem ser feitos tanto individual, em duplas, em grupos ou então coletivo. Então, assim, eu passo atenção bastante para o webcast, né, que é aquele questionário até pelo Google, né, Google Questionário, que pode fazer que ele apresente um resultado melhor. Então, assim, na verdade, são vários instrumentos, né? Esse instrumento ele pode ser trabalhado tanto individualmente como em grupo. Avaliação e responsabilidade social. A avaliação precisa olhar o educando como um ser social, sujeito do seu próprio desenvolvimento, onde a reconstrução da avaliação não acontecerá por experiências isoladas ou fragmentadas, mas por uma avaliação continuada e que ultrapassa o espaço da escola. A adoção de uma nova postura educacional avaliativa perpassa uma educação que estimula o desenvolvimento da criatividade, preservando a diversidade, eliminando a desigualdade discriminatória, originando uma nova forma de educar e avaliar. As práticas avaliativas, de forma consciente e favorável ao crescimento individual e profissional de cada discente, auxiliando ao ser, torna-se um ser crítico e reflexivo, capaz de atuar na sociedade contemporânea. Frente a tais situações, é imprescindível que a escola valorize a família dos educandos, buscando sempre aproximá-lo do ambiente escolar e que os professores busquem sempre a trabalhar de acordo com a realidade dos alunos. Gente, a avaliação ela tem que olhar para o ser social do aluno. O professor ele deve sempre trabalhar de acordo com a realidade vivida pelo o aluno. Então, a avaliação educacional ela deve procurar uma nova postura, uma nova maneira de avaliar, que é a avaliação que, ao mesmo tempo que
englobe todos os alunos, né, que alcance o máximo de alunos possível e aquele máximo de alunos possível também venham a aprender. Avaliação no contexto escolar e social, né? Avaliar para o senso comum aparece como sinônimo de medida de atribuição de um valor em forma de notas ou conceitos. Porém, nós professores temos o compromisso de ir além do senso comum e não confundir avaliar com medir. Então, assim, avaliar é diferente de medir conhecimento, tá bom? Eu tenho que avaliar o aluno como um todo, um ser social, como a evolução dele no processo de ensino e aprendizagem. Eu vou medir apenas o conhecimento dele, né? Eu vou aplicar uma prova e vou medir o conhecimento dele em determinada disciplina. O foco deve ser com a relação à teoria e prática presente no dia a dia dos docentes da escola. Então, o professor ele deve procurar, dentro do ensino trabalhado, dentro da metodologia dele, trabalhar a teoria e a prática junta dentro do processo avaliativo. Tais conhecimentos contribuem para a formação do ser humano em diferentes aspectos sociais, emocionais e culturais que de algum modo influenciam na sua relação com o outro. A adoção de uma nova postura educacional avaliativa prepassa uma educação que estimula o desenvolvimento da criatividade, preservando a diversidade, eliminando a desigualdade discriminatória, originando uma nova forma de educar e avaliar. Então, deve ser adotada, melhor dizendo, uma nova postura avaliativa, né, que estimule a criatividade, né, que ela vale da criatividade. Assim, vamos originar uma nova forma de tanto ensinar como de avaliar. A todo momento estamos praticando o ato de avaliar, avaliando a conduta de uma pessoa, a conduta de um grupo social. Avaliamos e também somos avaliados. Aí a importância de saber avaliar. Porque, gente, olha, a todo momento nós estamos avaliando. Nós estamos avaliando o nosso amigo, o nosso vizinho. Isso é normal do ser humano. Ele observa a roupa, observa a maneira, observa o gesto, observa as manias, qualidades, o defeito. Da mesma maneira que eu estou avaliando alguém, alguém está me avaliando, alguém está me observando. Então, esse conceito, né? Muitas vezes alguém pergunta, quem é Tiago? Alguém diz, Tiago é assim, desse jeito. Pronto. Da mesma maneira que eu avalio alguém me avalia. E eu tenho que saber, e essa mesma avaliação, eu tenho que saber levar para dentro da sala de aula. Então, assim, porque pode ter professores, né, que avalia alguém lá fora, mas não avalia o estudante, né, o aluno que ele tem contato todo dia. Um aspecto importante é a atuação do professor no processo de avaliação, pois são os professores que realizam perante sua prática, tendo como resultado desse processo o sucesso ou o fracasso do aluno, né? O professor ele vai participar do processo de ensino-aprendizagem do aluno, tanto tendo sucesso ou tendo fracasso escolar. Então, o professor é a parte determinante no processo avaliativo do aluno, né? Podemos perceber como o conceito a avaliação está distorcido e cada dia se distorcendo mais. E a preocupação com os conceitos e notas leva-nos aos professores a fazerem o uso de uma avaliação mecânica com objetivos apenas de classificar. O caminho seguido pela avaliação tem sido confuso, complicado e mal sucedido. Por isto é que é extremamente importante o repensar do significado da avaliação no sistema do ensino brasileiro. Repensar essa estrutura reprodutora que vivemos há décadas repleta de conteúdos desnecessários que existem porque ainda estão baseados no poder das notas. Quantidade ou qualidade? Em educação, qualidade e quantidade pode gerar entre os alunos o fenômeno do individualismo e da competição, isto dentro de uma dinâmica social fortemente excludente. Faz com que os alunos adotem um discurso e de vencer a qualquer custo, né? Tem o ditado popular, o aluno vencer na vida, tá bom? E vamos aqui ver, ó. A avaliação aí surge como o efeito não promoveu o aluno uma real preocupação, como saber, mas sim a possibilidade de obter uma alta pontuação. Aprender nessa concepção não é tão importante, fazendo assim fortalecer cada vez mais a hierarquização do saber. O desafio entre quantidade e qualidade não quer dizer que uma é inferior ou oposta à outra. Elas apenas possuem perspectivas
próprias. Gente, aquilo que eu falei, assim, hoje, né, as secretarias, o sistema educacional, ele está preocupado com quantidade, para mostrar o IDEB, quantidade, né, e não estão preocupados com a qualidade. E como eu disse, nem a quantidade não está acima da qualidade, nem a qualidade é acima da quantidade. Só que uma depende da outra, elas têm que caminhar de mão dadas, tá bom? As teorias tradicionais estão centradas e preocupadas somente na transmissão de conhecimento e conteúdo, fazendo uso da avaliação quantitativa para classificar e hierarquizar as pessoas. A prática tradicional é interessada apenas na quantidade do conhecimento adquirido pelos alunos, acabam fazendo uso de meios com resultados momentâneos, como o decoreba, e também acabam se equivocando ao transmitirem conhecimento. Aí surge uma pergunta: será que os atuais critérios de avaliações estão corretos? Então, assim, gente, ó, o meio tradicional ele está preocupado em transmitir o conhecimento. E fazendo isso, muitos alunos eles correm para o decoreba. Aí, só que houve uma mudança na avaliação e vem aquela pergunta: mas será que essa avaliação, os critérios atuais estão corretos? Será que antes não era mais fácil, não era melhor, os alunos não aprendiam? Fica aquela pergunta, né? Porque vai depender do ponto de vista que você olha, tá bom? A avaliação vem desempenhando sua prática em papel mais político do que pedagógico, ou seja, não vem sendo usada como um recurso metodológico, mas sim como instrumento de poder e de controle. Acreditar e investir numa prática e numa avaliação transformadora é um grande desafio para os educadores, pois, a princípio, deve-se partir de uma prática escolar libertadora, onde investe para que o aluno perca o medo de errar. Ainda tem muitos alunos que ele tem aquele medo, aquele receio de chegar e perguntar para o professor: olha, professor, eu não estou aprendendo, o senhor pode repetir? Então, o aluno ele tem medo de errar e acaba não aprendendo nada, tá certo? Então, voltando aqui, ó, uma prática escolar transformadora onde o professor, acima de tudo, ame o seu trabalho e os seus alunos, a fim de que use a avaliação como incentivo e estímulo para o crescimento dos alunos. Então, assim, o professor ele tem que amar o seu trabalho de ser professor. Ele não tem que estar lá apenas pelo salário, ele tem que amar o trabalho, a pessoa dele. Eu sou professor, né? Ele tem que amar isso, ele tem que amar os seus alunos, né? Para que ele use como incentivo, né? Para estimular o crescimento do aluno. Imagina a sala de aula, o professor não está nem para o aluno, escrevendo no quadro, quem quiser aprender desse jeito. Não é bem assim que funciona. Uma educação transformadora desenvolve no aluno a capacidade de criticar. Criticar é pensar sob outra perspectiva e duvidar, afirmar diferenças e não ficar ileso às decisões, aceitando as pré-estabelecidas, tá bom? Então, a educação transformadora, o aluno ele pode muito bem criticar, ele pode argumentar, ele pode dar o ponto de vista dele. Vocês imaginam, numa aula de história, o professor está contando algo que aconteceu na Revolução Francesa, o aluno: mas professor, eu não penso assim, eu penso desse jeito, que talvez. E o professor não pode, não, mas não, o professor não pode intervir naquele pensamento do aluno. O professor realmente uma opinião sua, e aí surge o debate, os alunos eles se interagem mais na aula, tá bom? Na luta entre o tradicional e o transformador, o professor deve, acima de tudo, lutar contra si mesmo e o seu medo de aceitar o novo, pois só assim reverteremos a realidade vivida por todos nós. Uma sociedade imobilizada pela ideologia dominante, tá bom? E a gente termina por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato, pergunte, critique, tá bom? Que nós estamos aqui para ouvir. Tenham um bom estudo a todos.